Fala galera de sistemas, estamos começando aqui mais um podcast, o Debug Podcast. Hoje a gente vai debugar um pouco a temática de UX Design. E para bater esse papo, a gente chamou o Daniel que é egresso aqui do curso de Sistema de Informação da UFPA Cametá, já atua bastante tempo no mercado e vai compartilhar essa experiência com a gente. Também a gente vai conversar com a Gleiciane novamente, né, que participou de outros episódios, que também está atuando na área de UX, está começando sua carreira profissional, e com o Taylor também, que já atuou profissionalmente, é acadêmico do curso, né, graduando aqui, e está cada vez mais se aprofundando nessa área, também vai bater esse papo com a gente, tá? Bom, acho que a gente pode começar, Daniel, falando um pouquinho para os alunos aqui que estão interessados na temática sobre o que é o UX, né? A gente até já pronuncia a sigla em inglês, né? O que é esse UX aí que os alunos muitas vezes não veem durante a graduação? É importante essa pergunta, para dar um contexto. Primeiramente, bom dia a todos, né? Ou boa tarde para quem estiver assistindo, dependendo do horário. Existe vamos dizer, como se diz, uma dificuldade até no mercado em si, e até um pouco na área acadêmica, entre as pessoas entenderem o que um profissional de UX atua, né? E essa definição do termo, porque acaba abrangindo muitas áreas, né? E um UX no dia a dia. Então, o UX, basicamente, é um profissional que ele vai tentar entender as pessoas, entender os comportamentos dela, entender todo o contexto do porquê ela executa determinada tarefa ou utiliza determinada solução e quais são os problemas que ela enfrenta nesse dia a dia, para trazer para dentro da área de tecnologia, principalmente para os profissionais que vão atuar focado dentro de empresas de tecnologia, porque um profissional de UX pode ou não atuar dentro de uma empresa de tecnologia, ele pode atuar dentro de uma empresa que faz produtos físicos também, né? Porque existe a questão da experiência quando você está usando um produto físico. Então, basicamente, vai ser essa pessoa, esse responsável, vamos dizer assim, que vai estar dando contexto ao time, tá? A gente brinca até que às vezes é o defensor dos usuários, né? Vamos dizer assim, por causa do termo UX, né? User Experience, para quem já viu um termo em inglês. Então, não necessariamente vai ser só o defensor, mas ele vai ser a pessoa que dá o contexto com as informações e imune muitas vezes o time de tecnologia que não vai estar indo a campo buscar essas informações ou não vai ter o tempo e a disponibilidade para estar fazendo esse levantamento de informações e desenvolver, de fato, um produto ou uma solução que atenda ou resolva aquele problema. Legal. Assim, eu fui observando essa chegada, digamos assim, da área de UX na parte da computação da informática, muito atrelado com a parte de UI, né, User Interface, e da própria IHC como um todo, né, foi se aproximando. E o que eu achei interessante do que tu falou foi que até as pessoas da área da computação não têm essa visão clara do que é o UX. Por exemplo, quando houve essa aproximação, as pessoas relacionavam muito o UX é o cara do protótipo, é o cara que vai desenhar ali as telas, né? É o cara que vai fazer as logos, ícones, né? Quando, na verdade, como tu falou, abrange toda essa experiência, essa empatia com o usuário, para que o produto a ser desenvolvido, seja ele software ou não, atenda aquelas necessidades do usuário, né? Então, ainda hoje, por isso que eu acho que é importante esse bate-papo, ainda hoje tem essa confusão em relação às funções e atuação do profissional de UX. É bem importante esse contexto que você trouxe da área de tecnologia, porque, de fato, a área que mais se aproxima, provavelmente muitos alunos vão ter essa disciplina durante o curso, que é o IHC, né? Então, é onde você vai, talvez, ter uma proximidade maior com o usuário, vamos dizer assim. Mas isso vem até mudando um pouco dentro das jornadas de tecnologia. Hoje a gente já vê muita faculdade já tentando criar esse contexto, né, do próprio aluno, ele estar próximo às pessoas, que ele sabe que ele vai construir uma solução pensada para essas pessoas, do que trancado dentro de um laboratório desenvolvendo um produto ali ou algo que no futuro vai ser só um trabalho acadêmico ou um trabalho ali dentro de uma universidade que ninguém vai usar, né, vamos dizer assim. E tentar tirar o melhor proveito mesmo do curso dentro dessa relação com o mercado também que as universidades estão construindo, né. E, de fato, hoje muitas empresas ainda atuam nesse contexto, né, que é muito voltado para a UI. Então, sempre que você está dentro de uma empresa, você vai olhar para o que a gente fala grau de maturidade dessa empresa, né, o que essa empresa entende por design. Se ela entende como UI, então você vai começar
a tentar ser o melhor, vamos dizer, tentar entregar mais eficiências e mais excelente na parte de UI, porque talvez a empresa ela já tenha uma maturidade muito grande de negócio e você vai trabalhar de fato em mais soluções ou produtos que a sua função vai ser mais UI. E aí você vai construindo, de novo, trabalhando relações com outras pessoas para que se construa um outro processo de design, né? Então, às vezes a gente chega muito na ânsia de querer colocar logo todo o processo de design, mas a gente sabe que uma empresa ela tem todo um processo, ela tem uma maturidade que foi construída ao longo de anos, né? Então, se ela trabalhou especificamente com o processo de UI, ela vai estar, claro, cobrando de você, exigindo mais UI, e cabe a gente, como profissional, ir mudando, vamos dizer, um pouco esse mindset, essa mentalidade. E aí é um trabalho de formiguinha, como qualquer outra área teve no passado, né? Como, por exemplo, a própria área de tecnologia teve que fazer um trabalho de formiguinha no passado de ensinar, olha, o pessoal da contabilidade já tem um software, vocês têm que usar, e vai agilizar nosso processo, e a mesma coisa para o design. A gente vai entregar mais valor, a gente vai resolver melhor os problemas do usuário, vai receber menos chamados, vai encontrar mais bugs e tudo mais dentro de um sistema, né? Porque a gente vai estar testando e validando com muita mais rapidez do que a gente fazia antigamente. E assim, é engraçado o quão conflitante é isso, porque assim, o profissional de UX, ele preza justamente pela colaboração, por esse não pragmatismo de as coisas são assim, tem que usar o sistema, tem que fazer a tela, tem que seguir esse processo. É algo muito criativo e empático com o usuário, de você poder pensar o problema pelo problema em si e a solução pela a resolução desse problema, né? Sim. Então, isso implica em quê? Em ter ali debates, brainstorms, várias técnicas que a gente vai conversar aqui hoje, que não se encaixa aí, às vezes, nesse padrão organizacional, como tu bem falou, Daniel. Às vezes você tem que chegar, você tem que sentir ali a cultura organizacional para ir mudando essa mentalidade de que, olha, se a gente fizer esse trabalho voltado para o usuário, de fato, o produto servir para ele, ao invés do usuário se adequar à solução que a empresa está pensando, o sucesso vai ser bem maior, né? E aí eu queria perguntar para a Gleiciane, como é que tu foi se chegando nessa área de UX e como tu decidiu assim, olha, eu quero atuar profissionalmente nessa área, né? Qual foi o teu primeiro contato e quando tu sentiu assim que queria de fato ser um profissional na área? Começou com a disciplina, né, que era de UI, e também já tinha essa questão, né, de usuário, da questão do usuário, né, de propor soluções adequadas. E teve a jornada, mas eu ainda não estava bem, assim, por dentro da área, né, e teve a jornada, aí teve o Daniel, né, que apresentou a palestra, aí eu me interessei ainda mais. Ganhei o livro de Design Thinking, eu já então, e assim, foi uma inspiração para mim, sabe? Seguir na área. Só que a questão do design thinking e a questão do Excel, né, implementar, eu acho que assim, depende muito. Porque às vezes, a gente, por exemplo, os processos querem que sejam todo rápido. Pegar, ter um problema, fazer, ir direto para a tela. A pressa em fazer de elaborar, né, a solução, por exemplo, através de uma tela, né? Essa pressa de não pesquisar, de não deixar o usuário no centro, né? Isso atrapalha, às vezes dá um retrabalho ainda mais, de pegar, pensar, não, eu quero essa funcionalidade, eu acho que é assim, 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 eu acho que vai ser dessa forma. Mas não é a gente mesmo que vai mudar, né? São outras pessoas. E aí, eu acho que nessa parte meio complicado. E eu ainda não tenho tanta experiência assim, né? Eu gosto da área, mas ainda não tenho tanta experiência nessa parte. Eu tenho o conhecimento, né, técnico, mas a prática ainda não. E o teu primeiro contato assim com a UX mesmo foi nesse sentido, você entrou no projeto e já estava em andamento, né? Então, foi mais o why no início, né? Como o Daniel colocou vamos melhorar essas telas, né? Mas já pulou etapa, já não consultou o usuário, já não teve aquela etapa de entender qual era o problema em si, né, do usuário, qual era a necessidade dele,
quais eram os anseios dele, para já pegar um produto que os desenvolvedores inferiram que era o melhor para o usuário, né? Então foi já esse teu primeiro impacto, assim, enquanto profissional da área, né? É importante esse contexto que ela trouxe, porque aconteceu uma coisa bem parecida num projeto que a gente estava agora recente na empresa que eu estou atualmente, que era a gente ia construir um novo produto, que a gente não é a expertise da empresa que eu trabalho, e a gente queria construir esse produto, né? E aí a pessoa lá, os responsáveis na época do projeto chegaram, vamos construir logo a parte de UI, o protótipo em si, porque a gente já existem outros produtos no mercado e a gente vai usar como base, como inspiração, vamos dizer assim, esses produtos que já existem. Só que não é necessariamente o que atender um cliente nosso, que era um prospecto que a gente tinha, né? Que ia ser o parceiro do produto para a gente construir. E aí acabou que a gente teve que refazer o projeto umas 3 vezes de protótipo, né? Mudança, muita mudança. E eu falei, vamos... Aí eu deixei o projeto acontecer porque acabava que estava tendo muita rigidez, né? Dos gestores, no caso, em mudar, né? Dos gerentes, no caso. E eu falei, não, já que vocês tomaram a decisão, eu vou seguir por esse caminho, mas eu, com o respaldo, sempre colocando, que eu acho que é importante a gente pontuar, a gente precisa ter um processo, não é bem assim. Vamos construir um mínimo, vamos dizer assim, não precisa ser um escopo, não é de 2 meses, mas de 1 semana que a gente pudesse trabalhar em algo. E aí, quando foi, acho que a partir da 3ª semana que a gente estava refazendo de novo os trabalhos de prototipação, aí falaram, não, talvez seja melhor a gente voltar e conversar com as pessoas que vão de fato usar o produto em si, o serviço, né, no caso, para a gente entender um pouco melhor e redesenhar. E aí a gente tirou 1 semana e aí a gente foi lá conversar e aí eles trouxeram mais informações de como é o dia a dia deles, né, do que eles fazem de fato no dia a dia, para a gente poder construir o protótipo. E no tanto que a versão final do protótipo saiu bastante diferente do que a gente tinha pensado inicialmente, porque tinha informações que eles não mais usavam, informações que só eram para controle externo, então a gente poderia apresentar em outros momentos, que facilitou bastante a ideia que eles tinham do produto em si, especificamente para atender a empresa. Acontece muito, né, quando a equipe pretende lançar um aplicativo, um produto no mercado, dela fazer esse estudo dos concorrentes, até aí tudo bem, né? Aí lista todas as funcionalidades que os aplicativos concorrentes têm e vão implementar. Mas o que acontece? Acontece que não vai ter diferencial competitivo, vai ser mais um aplicativo que faz o mesmo que os outros já fazem. E aí como é que você vai convencer o usuário a usar o seu aplicativo ao invés dos outros milhares que tem ali disponível no mercado, né? É uma coisa que a gente observa muito, principalmente no meio acadêmico, quando a gente começa a desenvolver, do aluno meio que se apaixonar por aquele produto dele, no sentido de que tá funcional, fui eu que fiz, mas às vezes ele não pensa no próximo passo, não é você que vai usar quando vai para o mercado, né? É o cliente que vai utilizar, né? Então, quem garante que aquilo vai ser o melhor aplicativo para ele, estar implantado da melhor forma, né? Então, é preciso que ele não trabalhe ali naquela aplicação o mapa mental que ele tem, a visão que ele tem do que é o melhor sistema, mas sim considere ali o que tem de expectativa, o que tem de anseio do lado do usuário, tá? Você falou um pouco que a gente trabalha muito também, que é a questão de modelos mentais, né? Vamos dizer assim. Ele tem um modelo mental de uma determinada tarefa que ele executa, né? Então, por exemplo, se eu costumo escrever desse jeito, não necessariamente todo mundo escreve do mesmo jeito que eu, entendeu? É uma tarefa que eu executo. Vou dar um exemplo bem simples, assim. Vamos dizer, se você costuma fazer uma compra em um site, você tem um modelo mental. Então, vamos dizer, até mesmo os usuários já têm um modelo mental. Então, você muitas vezes não pode quebrar esse modelo mental de forma drasticamente dentro de um produto ou de uma solução, porque as pessoas já estão acostumadas a executar daquela determinada maneira e elas vão buscar ferramentas que tenham, vamos dizer, o mesmo modelo mental do que ela já executa no dia a dia, porque se for algo muito diferente, ela vai rejeitar aquela ferramenta ou aquele produto. E talvez a sua solução muitas vezes se encaixe nisso, porque você acredita que se você executar daquela forma, você vai executar mais rápido, mas é porque você se adaptou a executar daquela forma a tarefa. Não necessariamente todas as pessoas fazem daquela maneira, né? Vamos dizer assim, na solução dentro de um produto. Então aí acaba que o usuário ele se apega nessa tarefa, porque para ele, como ele está desenvolvendo e usando todo dia aquele produto, aquele aplicativo, software, o sistema que ele tem desenvolvido, então ele já está com aquele modelo mental construído. E cada vez que ele desenvolve, ele vai estar enviesado, porque ele vai conseguir executar cada vez mais rápido, cada vez mais fácil. Não necessariamente ele botou
no mercado ou levou para testar antes para ver se adequava de fato ou a pessoa conseguiu entender o que ele está desenvolvendo, né? Tem um contexto, ou mesmo se ele está resolvendo de fato um problema, porque tem essa outra questão. Pode ser uma dor para ele, mas se não for uma dor para mim, eu não vou usar, entendeu? Porque geralmente as pessoas elas vão usar se aquilo for uma dor de fato para elas, entendeu? Eu preciso, um exemplo de novo básico do Uber, que eu acho que foi um dos aplicativos que mais fez sucesso nessa área. Eu preciso preciso me deslocar, né? Eu dei um exemplo na palestra quando eu dei aqui, que era, eu preciso me deslocar no ponto A ao ponto B. Então eu tenho uma dor ali, eu tenho um problema, eu preciso chamar um carro agora, ou um carro, qualquer forma de deslocar que o Uber venha oferecer no futuro, para mim me deslocar desse ponto A ao ponto B. Então, existe ali uma dor óbvia, né, pro usuário. Se você desenvolveu e não existe aquela dor, esqueça. O usuário pode usar uma vez ou outra, depois ele vai desinstalar e parar de usar. Eu falei aqui do meio acadêmico, né, essa é uma visão que a gente vai pegando quando a gente começa a pensar no mercado mais seriamente e trabalhar com equipes, né, porque, legal, o programador tem essa visão, né, é claro que é bom expandir, né, as habilidades e visão de outra área, mas quando a gente trabalha no mercado, a gente deve trabalhar, né, algumas equipes não trabalham, mas com equipes multifuncionais. Aí vai agregando essas visões, a gente vai tendo mais claro o papel de cada um, né, ter um profissional lá de UX justamente dando esses direcionamentos, né, de como deve ser pensado essa aplicação, né, esse sistema, esse produto a ser gerado. Taylor, queria que tu falasse um pouquinho desse teu primeiro contato com o UX, né, que pelo que a gente vem conversando um pouquinho, você teve, acho que, esse contato até antes de entrar no curso, né, de graduação. Queria que tu faça um pouquinho da tua experiência. Na verdade, eu nem sabia sobre o termo, assim, sobre a área, no caso. Assim. Não sabia sobre. Eu meio que trabalhava como designer desde 2017. Eu fazia um freela de design gráfico mesmo. Só que aí, em 2019, eu passei, né? Eu entrei no curso e meio que pensei, vou ter que me desligar disso que eu gosto, que é o design, e começar a focar em programação. Vou ter que ser um programador agora, né? Então, eu meio que pensei que não dava para juntar os dois. Aí teve uma disciplina, em 2019 mesmo, acho que no segundo semestre, que era para a criação de um aplicativo. Dei a ideia de um aplicativo, aí vocês meio que falam o que esse aplicativo faz, quem vai ajudar. Não era nem para criar um protótipo, no caso, né? Mas aí eu fui, pesquisei, assim, como fazer protótipo de aplicativo sem programar, né? Que a gente não estava no começo do curso, não sabia como programar. Mas eu queria entregar algo visual, para mostrar na frente, assim, professor, não só escrito. Aí eu achei vídeo gringo, né? Tipo, o UX Design, fazendo o aplicativo e assisti. Aí eu comecei a assistir, eu vi um lá era no Adobe XD ainda. Aí eu instalei e meio que vendo tutorial, eu fui criando. Aí foi um aplicativo de meio que, acho que é marido de aluguel, né? Que fala quando vai consertar as coisas na casa, assim. Isso. Eu não sei qual é o termo certo. É mais de aluguel, né? O termo popular mesmo. É um aplicativo disso. A pessoa se cadastrava no aplicativo, aí via os profissionais disponíveis lá e contratava. Eu utilizo o marido de aluguel. Quebrou lá, não sei, a torneira lá da pia, entendeu? Aí tá vazando água pelo cano, né? Aí a primeira vez lá em casa eu fui mexer, né? Alagou tudo no domingo. Foi horrível, assim. E aí tive que procurar o marido de aluguel na OLX para poder consertar no domingo lá a pia que tava alagando, né? Então o marido de aluguel nesse sentido, né? Fazer um serviço da casa. Pode ser um serviço simples. Era pensando justamente nisso. Tem um serviço simples aqui na pia, mas eu não tenho ferramentas. Exatamente. Então eu gostaria de comprar uma ferramenta só para fazer esse serviço pequeno aqui. Aí eu entrava no aplicativo e contratava essa pessoa que estava disponível perto, né? E aí era meio que isso a ideia do aplicativo. Aí eu vi o tutorial lá, aprendi a usar o básico mesmo de UX, lá do Adobe XD, e construí o aplicativo. E aí eu entreguei aqui, o professor gostou muito, né? Foi o único trabalho que tinha interação. Eu já conseguia fazer interação, né? No XD, conseguia fazer interação lá, clicava na foto de perfil do profissional, ver as informações dele. E aí que eu descobri o que era o UI UX Design, no caso, né? E aí meio que o YouTube começou a recomendar vários vídeos da mesma coisa e eu comecei a entrar e aí eu percebi. O UX do YouTube, né? Já recomendando uma experiência de aprendizagem. Aí foi mais ou menos assim que eu conheci, né? a área. É importante isso que o Taylor trouxe, eu acho que ela também passou pela mesma situação, que é a gente, e também aconteceu comigo, que é a gente tem uma visão um pouco
do curso até de tecnologia, de a gente ser desenvolvedor, né? Vamos dizer assim. Cada vez mais está se quebrando, eu acho que hoje em dia já é bastante, mas, assim, a gente entender que a gente pode seguir outras áreas, né? Vamos dizer assim, não só a parte de desenvolvimento, mas a gente pode contribuir. O professor falou a questão de uma equipe, vamos dizer, multidisciplinar. Basicamente é isso, quando você está no desenvolvimento de software, né? Você vai lidar com pessoas que tiveram diferentes experiências, muitas vezes vieram de diferentes cidades, usam diferentes aplicativos no celular, tem diferentes, vamos dizer, atividade do dia a dia. Por exemplo, o professor, ele usa lá a questão do marido de aluguel. Eu sou algo que eu não uso no dia a dia, para mim não é uma solução, mas em determinado produto que a gente estiver construindo, que tiver algo que é similar, ele vai trazer um pouco do background dele, da experiência, né, vamos dizer assim, para dentro do produto e falar, olha, tem algo que eu faço muito parecido assim, vamos estudar, será que não se aplica aqui ao nosso contexto, sabe? Vamos entender, vamos analisar, e aí acaba que no dia a dia ele vem trazendo a solução dele também, porque é uma visão diferente. E um grande papel do UX também é isso, tentar fazer essas pessoas se conversarem no dia a dia, né? Assim como para o Scrum Master, pessoas que trabalham com ágil, a gente sabe que, eu sempre costumo falar que o grande problema de TI não é a questão técnica, é a questão de comunicação, porque a gente precisa estar alinhado. Então, o design ele vem exatamente nesse ponto, que é quando a gente desenvolve software, a gente tem muitas vezes, a gente tinha antigamente aquele documento de escopo lá, gigante documento, e não é algo palpável que a gente consegue ver. Como o Taylor fez ali a questão da interação, ele trouxe algo palpável, vamos dizer, algo que eu consigo visualizar e entender como vai se comportar o sistema ou o produto, né? No final ali, a partir de no escopo que ele estudou ali e tudo mais, ele construiu as interações, falou, olha, vai ser mais ou menos assim, não necessariamente pode chegar, mas vai ser próximo disso, né? Então ele já tem, aí vai cada vez mais ganhando maturidade e implementando novas coisas dentro de um produto. É bem mais rico, né, do que o texto puramente. Exatamente. Eu estava rindo aqui porque um relato pessoal, né? Quando eu cheguei aqui na faculdade, né, eu não vou citar muito claro para não expor, né? Teve uma aluna ou um aluno que veio me procurar, conversando na disciplina, né? Fala, professor, mas eu posso defender um TCC na área de HC? Porque me falaram, tá? Me falaram que não é aquela chave, que TCC tem que ser só de programação, só sobre programação aqui no curso. Eu tenho que programar, desenvolver um software para poder defender meu TCC, entendeu? Então, às vezes a pessoa entra no curso com essa visão, ou tem essa visão logo no início de cara, olha, não, vai ter que ser programação, é programação, né? E não dá para contar nos dedos hoje a quantidade de profissional envolvido no processo de desenvolvimento. Como o próprio Daniel falou no início, né, o UX ele não é um profissional exclusivo da área de desenvolvimento de software. Ele é um profissional que, digamos, até recente nas equipes, assim, né, não tem, assim, eu acho que 20, 30 anos, ainda mais falando de Brasil, né, de compor uma equipe, né. Então, é muito multidisciplinar, de novo, né, essas equipes e cada vez vai chegando mais novos profissionais. Por exemplo, agora já vai ter o profissional da inteligência artificial, né, entrando na equipe. E a gente vê outras áreas, por exemplo, Data Science, né, que foi uma área agora que cada vez mais está, vamos dizer, está tendo mais profissionais dentro das empresas para trabalhar com essa parte. Né? O DevOps, entendeu? Isso, um ponto interessante que você trouxe, por exemplo, agora recentemente contrataram para um time específico, a gente tem, cada time onde eu trabalho, a gente está tendo um DevOps, né? Então, é uma pessoa que vai estar olhando muito para manter toda a arquitetura, tudo que aquele time precisa trabalhar, porque a gente optou dentro do trabalho de cada time escolher com qual ferramenta ele quer trabalhar e dar flexibilidade para essa pessoa trabalhar, né? Então, trouxeram para um determinado produto que é específico, uma pessoa só de DevOps para atuar especificamente, e tem o DevOps geral dentro da empresa, né? Vamos dizer, para manter também as ferramentas em si, que vão ser utilizadas, toda a estrutura, a arquitetura que tem que seguir, e aí ele está trabalhando nisso, né? Então, acho que são áreas que vão sendo criadas e que muitas vezes, até dentro da universidade, é importante os professores, até mesmo os profissionais em si trazerem o contexto. Por exemplo, quando o professor me convidou a primeira vez para palestrar, eu sabia que era importante eu vir palestrar para dar uma visão para os alunos que o mercado é muito maior do que só o desenvolvimento, né? O desenvolvimento é muito importante, ter profissionais capacitados, mas todo mundo tem, vamos dizer, uma habilidade diferente. Sim, então você vai se especializar e ser eficiente naquela habilidade que você vai estar contribuindo com o time, né? Vamos dizer assim. Então, e muitas vezes também saber
trabalhar nesses times com a habilidade que você precisa. Olha, agora eles estão precisando que eu ajude com isso. Será que eu sou capaz de ajudar com isso? Então eu vou lá e ajudo aquele time com o que eu posso, vamos dizer assim. Realmente, a parte da palestra foi importante mesmo, porque isso que o professor estava falando sobre a visão, era a visão que eu tinha. Eu fazia esses protótipos, mas era para disciplina. Tem uma disciplina que precisa disso, um protótipo eu fazia, mas era isso. Assim, na minha cabeça, né? Mais para frente eu vou ter que pensar, aprender a programar realmente para fazer meu TCC, né? Sim. Sempre pensando nisso. Aí teve outra palestra que foi realmente quando eu decidi mesmo. Eu quero trabalhar nisso, eu vou trabalhar nisso, vou focar nisso, né? E trabalhar com UX design, no caso. Ser profissional disso. E eu resolvi focar totalmente nisso. E a partir do momento que eu realmente foquei nisso, que eu queria isso, que começou a vir oportunidades, que aí com o professor ele me arrumou para fora, né? Eu consegui pegar alguns projetos para fora para trabalhar com a equipe de UX também. E aí eu tô focado nisso e vai ser isso até o fim do curso mesmo. Aí fechando essa parte do TCC, né, essa discussão, né, tanto que a Gleiciane ela fez o TCC dela, que foi o redesign da interface de um aplicativo para crianças com autismo, né, já foi nessa área, e o Taylor está pensando em fazer o dele sobre o design system, né, então tem muitas oportunidades, né, e é legal ouvir isso, né, por isso que é importante a gente trazer esse debate com os alunos, né? Porque o que o Daniel me falou, eu vi da seguinte forma, por exemplo, você pode desperdiçar o potencial de determinados alunos profissionais em uma área que não é dele. Já pensou esses alunos trabalhando com uma coisa que eles iam demorar mais para desenvolver o potencial deles e talvez não ficassem ali satisfeitos, né? Não ficassem ali realizados em realizar aquela operação, né? E assim, não é só uma questão de sonho, de propensão para a área, é uma questão de que vai precisar, né? Sim. Porque eu acho que aqui na academia a gente bate muito. Sintaxe, semântica da linguagem, PHP, Java, e aquilo fica muito impregnado no aluno, mas o Daniel pode falar aí muito bem, o desenvolvimento é uma parte ali do processo, mas é muito trivial a gente ter a experiência do usuário trabalhada, assim como outras áreas, como a gente falou brevemente aqui no foco, mas DevOps, né? Sem isso, a coisa não acontece. Basicamente, assim, resumindo, não acontece. É necessário cada um desses profissionais com as habilidades específicas, com um papel específico, para que a gente tenha um serviço de qualidade ali, como um Google da vida, a Amazon. Né? Sim. É importante esse fator. Acho que a Gleice deve passar isso pelo dia a dia também, vamos dizer. Que você mesmo, já é difícil, muito difícil, às vezes, o desenvolvedor, quando você prototipa, ele desenvolver como você mais ou menos elabora, né? Claro que eu sempre falo, existe um processo que a gente vai discutir, né? Vamos dizer, posso construir algo, entender que aquilo é uma solução, a gente testar, validar, mas na hora de desenvolver, o desenvolvedor olhar e falar, cara, está muito complicado em terminar. E claro, sempre eu falo, todo e qualquer projeto que você entrar, ele vai ter um custo e um prazo de entrega. Então, se o desenvolvedor está estourando já um prazo, você tem que repensar ali uma estratégia para finalizar aquela tarefa e no futuro colocar melhorias ali que você possa fazer, mas de fato terminar, porque você tem que terminar e entregar algo para o cliente ou para o usuário em si, né, no final. E muitas vezes o desenvolvedor já está focado na especialização técnica dele, que ele quer aprender ferramentas, é o que ele gosta de fazer, então ele olhar para essa parte de usuário e negócio, por mais que ele use, igual como eu falei, ele vai trazer a experiência dele do dia a dia, então ele vai, se ele for pensar nessa parte da solução do negócio e do usuário, ele vai pensar de acordo com o modelo mental dele. Sim. Porque ele vai estar estudando uma outra área, que é a dele ali, que ele quer se especializar e que ele gosta de fazer aquela atividade, do que a sua, entendeu? Então é muito importante o que você falou, que é uma habilidade que é necessária para o time, entendeu? O time consegue andar até 100, mas ele vai trazer o modelo mental dele, a experiência dele, com o background dele para dentro da solução, para dentro do produto, que pode não ser a solução mais viável para aquele problema. Eu gostei desse gancho aí, né? A gente pode falar agora um pouquinho sobre quais práticas, quais atividades assim, no dia a dia de uma equipe de desenvolvimento de UX, talvez já mesclando aí, Daniel, com as ferramentas utilizadas, né? A gente poder dar um pouco dessa visão. Vamos pensar aqui um projeto hipotético, que
que a gente comece, não esse cenário que é mais comum, infelizmente, não é o ideal, de trabalhar somente o UI ou pegar o X com projetos já em andamento, mas vamos pensar, a gente vai fazer aqui um projeto do zero, né? Vamos pegar o site do podcast, vamos fazer aqui o site do podcast. Aplicando o X, qual seria a primeira prática e vamos tentar encaixar ela no processo como um todo ali, envolvendo depois requisitos, o próprio plano do projeto, execução, teste, entrega. Certo, bom, aí a gente trabalha um pouco o que a gente fala que é a questão do alinhamento, né? Então vamos entender qual é o propósito do podcast. Aí você sentaria com o time, te reuniria o time, vamos dizer assim, dentro do contexto, dentro de um processo de design mais amplo que a gente conseguiria, a gente se reuniria e definiria qual seria o que a gente quer com o podcast, qual é o propósito dele. Aí todo mundo escreveria, vamos dizer assim, num post-it, o que seria o propósito para o time, de produto. E esse time, Daniel, ele é bem amplo, assim, né? Acredito eu, que envolva desde desenvolvedores, o profissional de UX, os potenciais ouvintes do podcast, né? Exatamente, as pessoas, quem está patrocinando o podcast, porque existe uma expectativa, se a pessoa for colocar um aporte financeiro ou algo do tipo, né? Olha, eu quero, se houver retorno financeiro ou outro tipo de retorno, né? A universidade, vou dizer que também, se for usar o nome da universidade ou qualquer outro campus ou qualquer instituição, você vai ter o que é a expectativa dela enquanto instituição para esse produto, para esse projeto, certo? E aí você alinha qual é o propósito a partir disso. A partir desse propósito, você vai montar, a gente fala que é mapa de stakeholders, né? Então, um mapa de pessoas interessadas, usando assim mais o termo em português. Então, você vai olhar para esse escopo e vai olhar, quem são as pessoas interessadas? A partir disso, você vai passar por um processo de pesquisa, que muitas vezes é a etapa que é mais pulada ou é a mais rápida dentro de uma empresa de tecnologia. É o UX Research? O UX Research. Então, geralmente algumas empresas têm o UX Research ou contratam pessoas para trabalhar ou até mesmo consultorias para agilizar esse processo, né? Empresas muito maiores acabam tendo vamos dizer, um orçamento para isso. Você numa empresa muito menor, às vezes você vai ser o único UX, então você vai ter que vamos dizer, trazer essas tarefas e acaba que você tem que ter claro isso para você, que você não vai executar de tão forma eficiente dependendo do tempo de projeto. Por exemplo, vai ter projeto que você pode ter uma semana para fazer e vai ter projeto que você vai ter 2, 4 horas para fazer uma pesquisa e entender um problema, entendeu? E aí percebam, pessoal, como uma coisa ela é complexa. A gente estava falando aqui agora há pouco que tem vários papéis a ser assumidos no mercado, várias funções, e dentro da área de UX tem várias etapas e vários papéis a serem assumidos, né? É o profissional que vai fazer a pesquisa, é o profissional que vai fazer a parte da interface em si, é o profissional que vai fazer a pesquisa com os stakeholders, né? Sim, e é interessante que você trouxe, porque agora a gente tem, por exemplo, eu conheço pessoas que são da área de ciências sociais, antropologia, sociologia, geografia, filosofia, que fazem pesquisa basicamente voltada para a tecnologia, né? Então eles trazem os problemas desses usuários para dizer, olha, esses são os problemas para eles, vamos pensar nas soluções que a gente pode construir para depois passar por um processo de teste ou algo do tipo, né? Então, depois desse processo, a gente vai montar, quem são as personas, né, que a gente quer entrevistar ou conversar no dia a dia. E aí a gente vai conversar de novo com pessoas fora do nosso, vamos dizer, do nosso círculo. Pessoas no dia a dia comuns que poderiam usar, são potenciais usuários do podcast. Desde aquela pessoa que a gente fala que a gente costuma entrevistar usuários extremos, né? Que é a pessoa que ouve, 10 podcasts, a gente coloca um limite aqui, mas a pessoa costuma ouvir mais de 10 podcasts na semana. Vamos entrevistar por que ela ouve tanto podcast. Desde aquela pessoa que nunca se interessou por um podcast. Por que essa pessoa nunca se interessou por um podcast? Entender por que ela nunca se interessou, para a gente ir encontrando do que a gente só vai entrevistar a linha que a gente fala, os usuários médios, né? Que são aqueles usuários que consomem 1 ou 2 podcasts, ouve uma vez na semana, uma vez no mês, entendeu? Porque essas pessoas, elas não são interessantes, mas a gente trazer esses usuários extremos para a gente entender quais são os maiores problemas e quais são as maiores soluções que eles costumam consumir, por que eles costumam consumir, o propósito deles. Interessante, eu não conhecia. Vocês conheciam essa abordagem de extremos? Geralmente a gente usa bastante usuários extremos justamente por isso, porque a gente não pegar o usuário médio, né? A gente não pega o usuário médio, a gente entrevista, as 60% dos entrevistadores, das pessoas que a gente vai entrevistar, os usuários, tem que ser usuários extremos, né? Ali você pode entrevistar 40% ali. Assim, não é um dado exato, vamos dizer assim, entendeu? Você vai montando esse arcabouço. Então, por exemplo, você vai pegar e colocar
vou entrevistar pessoas de 15 a 30 anos então você vai pegar uma pessoa de 30 que nunca ouviu, uma pessoa de 30 que ouve bastante, e uma pessoa de 24 a 25 que ouve ou não ouve bastante, entendeu? Aí você vai colocando esse limite em si. E aí você vai vendo que vai chegar um determinado momento ali, que, vamos dizer, se eu entrevistar uma base de 10 usuários ou 12 usuários ali, que geralmente, quando a gente faz uma pesquisa é isso, você vai ver que vão começar a se repetir problemas, entendeu? Aí você vai começando a olhar padrões. Então você vai começando a, tipo, meio que a gente fala, fazendo uma categorização, né? Não vou usar o termo, vou usar um termo um pouco que a gente não usa, mas seria uma categorização, falando mais a nível de tecnologia, dos problemas que vão se agrupando. Então você vai fazer uma análise e agrupar determinados problemas e você vai olhar, tá, ok, a gente sabe que isso é um problema para ele e determinada solução já resolve isso, já resolve isso. Aí você olha para aquela solução concorrente, né? E aí depois, claro, você vai em paralelo, aí você faz estudos de concorrente, né? Também para você ter noção, porque igual como eu disse, até mesmo os concorrentes, você falou, acho que logo no início do podcast, eles já têm um número de funcionalidades que são utilizadas pelo usuário. Pode não ser a melhor solução, mas você tem que, no mínimo, já atender aquela solução se já existe alguém para aquele mercado, entendeu? Porque se já existe a maioria do público já usa aquela solução, então o público também vai ter expectativa que a sua solução tenha aquelas funcionalidades, certo? E aí claro que dentro dessa solução vão ter aquelas que são macro, né? Que são, tipo, o usuário sempre usa, tipo, é um cadastro, é um pedido, algo do tipo, é um pagamento, um cadastro de endereço, um cadastro de cartão. Sempre vão ter. Não tem como fugir. Então você vai tentar encontrar uma solução que seja melhor para o seu produto. Entendeu? Entendi. Eu não sei se é nesse momento, Daniel, que deriva a persona, assim, não sei se ainda é o momento no processo, mas aí a persona, ela vai representar o usuário médio, agora, pelo que você está dizendo, aqueles que não, ou a gente tem que desenhar, digamos assim, claro que varia de cenário para cenário, tem cenário que tem várias personas, né? Mas seria dos extremos e o médio, 3 personas, assim. Geralmente aí você vai meio que a gente pega e aí a gente entende, como por exemplo, o que a gente fala que é não vou lembrar agora o nome, que é uma matriz que a gente geralmente costuma construir de usuário, né? Então, tipo, dentro dessa matriz de usuários, você vai dizer qual é as principais características deles. E aí você vai, já é a partir desse momento, depois da entrevista que você fez, todo esse mapeamento e agrupamento, aí você parte para as personas, porque elas já são personas mais reais. Porque existem 2 conceitos que geralmente se usam em UX, que é a proto-persona e a persona. A proto-persona geralmente veio da área de marketing, né? Perdão. Então, ela já é uma ideia do que a gente espera de usuário. Com a persona e os dados que a gente já consegue montar a persona em si. Então, ela vem dessa base de dados de usuário, entendeu? Aí a gente pode usar essa base de dados de usuário, com as informações que a gente pegou, e falar, olha, esse usuário, ele pode ser até um usuário específico que a gente entendeu que de fato vai atender o problema, a gente pode usar esse usuário específico. Não necessariamente a gente pode montar outros com outros grupamentos, a gente entender, olha, essas 2 pessoas, elas são muito próximas, a gente entende que elas têm um determinado perfil. Essa é a pessoa que é, sei lá, o viciado, vamos dizer assim. A gente costuma colocar esses termos no perfil, né? O viciado, a pessoa que assiste mais de 10 podcasts, entendeu? Pode ter um perfil desinteressado. Será que esse desinteressado faz sentido pra gente? Não. Então a gente exclui essa pessoa, entendeu? Então, a pessoa focada, vamos dizer, aquela pessoa que gosta de consumir, uma pessoa que ela é objetiva, ela lista os podcasts que ela quer ouvir, entendeu? Ela é uma pessoa que ela, tipo, tô aguardando, esses são os 5 podcasts que eu tenho que ouvir essa semana, entendeu? Aí, essa é uma pessoa que vai atender a gente, entendeu? O estudante pode ser um perfil. Então, beleza, qual é o perfil do estudante? O perfil do estudante é geralmente entre 15 e 17 anos, mora com os pais, tarará, entendeu? Tá fazendo cursinho, geralmente estuda à noite e ouve podcast no trajeto para o cursinho, vamos dizer assim, entendeu? Então você já construi a partir de dados reais e aí se torna muito mais fácil para você pensar as funcionalidades que você quer para esse usuário, né? Se torna muito mais próximo. Bacana. E aí, eu não sei se eu planetava, mas percebo o impacto disso. Sim. O meu usuário em potencial é o cara que ouve o podcast por cursinho. Aí você já vê quanto tempo mais ou menos a pessoa demora no trânsito. São 40 minutos, 1 hora, para você já estimar depois qual mais ou menos a duração ideal para ter podcast. Né? Exatamente isso. Então, isso daí já vem trazendo um pouco
a gente vai entrar na etapa de ideação. Mas a gente fala que isso daí você já pode ir tendo, tá? A gente tem uma coisa que a gente chama que é tipo, você vai fazer um backup de ideias, sabe? Tipo assim, você vai colocar lá um roadmap de ideias. Ainda não é algo que você vai tratar agora, mas já é uma pergunta que você tem, entendeu? Então você coloca lá. Tem uma etapa até interessante, que você falou, por exemplo, o podcast, né? Sobre quanto tempo tem que durar. Tem uma outra ferramenta que a gente usa muito, que é a matriz CSD, né? Que se fala, tipo, matriz de certezas, CSD certeza, suposições e dúvidas, né? Então, tipo, você pode ter lá, quais são as certezas que a gente tem? A gente vai fazer um podcast. A gente já sabe que é um podcast. Então, é uma certeza, entendeu? Esse podcast vai ser gravado em tal ambiente. Isso é uma certeza que você tem. Então, as pessoas precisam se deslocar até lá para gravar, entendeu? Então, aí você tem algumas suposições. Eu tenho uma suposição que a maioria dos nossos usuários vão ser estudantes, ouvintes vão ser estudantes. Aí você tem uma dúvida, que por exemplo, você falou, quanto tempo será que tem que durar um podcast? Entendeu? Quantos temas eu posso abordar dentro do podcast? Quais são os temas? Vou tratar só de tecnologia? Vou tratar de negócio, marketing, produto? O que eu vou tratar? Entendeu? Vou trazer de outras áreas, trazer de biologia, geografia, pedagogia, ou vou só focar mesmo em tecnologia? Entendeu? Aí você monta essa matriz que ela vai ser o suporte para a entrevista que você vai fazer com o usuário, entendeu? Então, quando você entrevistar o usuário, basicamente tudo que vai sair vão ser essas dúvidas que o time tem no geral, entendeu? Porque como vão estar várias pessoas participando sempre do processo, é uma coisa que tipo, a gente fala que ela é viva, né? Vai estar sempre alimentada, você vai ter sempre novas respostas e você vai ter novas dúvidas. Então, é sempre bom ter alguém ali, vamos dizer, sempre colocando dúvidas. Surgiu essa dúvida, surgiu isso aqui. Pesquisei sobre isso e vi isso. Aí, se fizer sentido, você vai pesquisar de novo e entender de novo e fica, vamos dizer, nessa roda um pouco. Eu acho que foi a Gliciane que me falou esses tempos aí, essa questão do ser vivo, né? Porque assim, vamos pegar o melhor cenário, né? Eu fiz aqui o melhor aplicativo de podcast, que a gente estava falando no episódio de desenvolvimento de aplicativo. Não significa que ele vai ser o melhor aplicativo de podcast para sempre, né? Vamos pegar o próprio Instagram, né? O tanto de mudanças que não vão surgindo, né? Então, como o Daniel colocou, são certezas, são dúvidas ali que eu vou responder para aquele momento. Mas com o passar do tempo vão surgir novas dúvidas, vou ter novas certezas, e isso vai ter que refletir ali no produto, né? O próprio produto hoje ele é muito vivo, né? E aí vem toda aquela questão de, o Google começa muito com isso, né? É beta, né? Não está pronto, não está finalizado, e a coisa vai evoluindo à medida que eu vou entendendo a necessidade atual do meu nicho ali, né? Do meu público-alvo. Sim. E aí você trouxe um ponto bem interessante aí, que aí seria, por exemplo, aí agora você vai, depois dessa fase, você vai para uma fase de ideação, né? Então a gente fechou essa parte de personas, e a gente entendeu quais são as personas e a gente começa a pensar em perguntas e desafios para essas personas, entendeu? Então como a gente poderia melhorar a experiência vamos dizer, como eu diria assim, do ouvinte quando ele está utilizando um podcast. Aí tu vai para a parte de ideação, então tu vai sentar com o time e vai sentar. Às vezes, tem aluno, por exemplo, uma coisa que eu sempre faço muito, eu gosto muito de usar o Kindle, né? Então você sempre tem a opção de colocar notas lá, né? Será que os ouvintes eles têm interesse em marcar um podcast e colocar uma anotação? Eu tenho uma ferramenta que faz isso, e aí, em vez de eu desenvolver algo, eu uso essa solução para isso, entendeu? Porque tem gente que pode ter o costume de tomar notas, e de repente eu posso ter na minha base de usuário pessoas que sejam assim. Ou a pessoa simplesmente só marca para lembrar um dia quando ela quer mostrar para alguém, né? Tipo, eu quero mostrar para alguém, então eu marco aqui. E aí eu consigo compartilhar e enviar para alguém a partir desse minuto. Olha, fulano, ouve isso daqui. Entendeu? Bem interessante. Então, esses são pontos que a gente vai para outra fase, que é trazer o time, colocar essas perguntas de desafio, eles olharem para a persona, né? Geralmente você dá um tempo para as pessoas consumirem o material e, vamos dizer, refletir um pouco sobre ele, e aí você parte para a parte de ideação. Agora a gente vai idear sobre isso, e às vezes a ideação pode ser um rabisco no papel, um desenho de uma tela, tudo mais, com o time, ou pode ser simplesmente as pessoas só dando ideias, e depois você como designer, aí entra um pouco da parte do design, que é você também trazer esse seu background, trazer o que você já tem de base de experiência, ou o que você estuda no dia a dia, para o time, né? Tipo, eu fiz um estudo aqui, e aí a gente olhou para isso, e agora a gente vai para uma segunda fase, que é basicamente para a próxima fase, né? Que é testar. Mas dentro desse processo de facilitação, você pode construir muita coisa. Você pode construir a jornada do usuário como um todo,
entendeu? Ali dentro do processo de pesquisa. Então, você vai fazer toda a jornada do usuário, de tarefas, e aí depende do tempo de projeto que você tem, né? Fazer uma jornada consome tempo. Então, sentar com o time de desenhar a jornada, entender de fato o que é essa jornada e o que é a dor, para ir sim para uma fase de prototipação mais próxima do que você quer entregar. E isso é interessante, assim, porque eu sou entusiasta da área, né? Eu sempre me coloco como entusiasta porque eu não estudei no meu mestrado, nem no meu doutorado. Eu comecei a ter um contato mais direto quando eu comecei a ministrar disciplina de HC e assim, estou tentando, no tempo que eu tenho disponível, aprender um pouquinho mais, né? Está estudando agora um pouco de design thinking, né? Estou tentando aí aprender um pouquinho. Mas uma das primeiras coisas assim, que me interessou bastante na área foi justamente essa questão de jornada da experiência do usuário, porque você sai muito até fazendo o gancho com o que a gente conversou, da programação em si, da codificação do codar em si, né, da codificação do aplicativo em si, para o macro. Desde lá do início, vou baixar um podcast, vou baixar um aplicativo de podcast, vou procurar um podcast da área de tecnologia, vou ouvir à noite, vou ouvir no caminho para o trabalho, até do legal, ouvi, gostei, vou compartilhar, vou conversar no dia a dia com meus amigos sobre o podcast, a jornada inteira do usuário, né? Que é muito do que, quando a gente começou a estudar na área, lá da Apple, né? A sua experiência com o smartphone, ela não começa quando você vai precisar fazer uma ligação, ela começa lá desde o início, do desembalar o produto, né? Tanto que o início no YouTube tinha muito, né, a questão do unboxing, né? Unboxing de produto, né? E no início as pessoas riam, né? Mas para quem quer ver um vídeo de alguém abrindo uma caixa, né? E aí foi se matando essa ideia de que é toda uma experiência, né? E tem até outro relato, um relato pessoal meu, assim, né? Que eu sou lá de Tucuruí, aí fui morar em Belém, né? E aí era bolsista, né? Ganhava ali os R$400 por mês, né? Da universidade. E aí começava a sair com meus amigos ali, bora pra hamburgueria, né? Vamos lá pra Black Burger lá de Belém. E aí eu falava não, pro meu amigo, né? Pro Renan. Não quero ali não, que é muito caro. Aí ele falou assim, Carlos, mas tem que ver o seguinte, você não tá pagando R$30, R$40 pelo hambúrguer, você tá pagando pela experiência. Mas como assim? Não, olha, lá não é bacana a decoração lá do estilo rock? Cheio de guitarra lá na parede e tal. A música ambiente não é legal, não sei o que, a gente não consegue conversar lá bacana. Aí eu falei, realmente, né? Eu não estou pagando para comer um hambúrguer, eu estou pagando pela experiência de estar num lugar ali agradável, conversando com meus amigos, entendeu? E o atendimento legal. E aí você começa a expandir mais a sua visão, né? Eu estou vivenciando aqui uma experiência, entendeu? E não é só o produto em si, o produto está dentro ali do fluxo da jornada do usuário, dentro de um processo. Então, é legal. É legal, o Black Burger eu ia bastante. Fica lá da Alcino Castela, né? Não é patrocinado. Não é patrocinado, mas é muito bom. Ia lá bastante. É interessante isso, porque de fato é a experiência que você usa. É o que você busca, por exemplo, quando você está usando o WhatsApp, quando você está usando o Instagram, quando você está usando o próprio Google, que é uma busca, né? Você está buscando uma solução, tentando entender algum tema. Então você vai lá, joga um monte de pesquisa e você espera que ele retorne para você os temas que você tem interesse ou quer ler, né? Quer consumir, quer aprender sobre, por curiosidade ou algo do tipo. A mesma coisa das pessoas que estão publicando também para o Google, né? Elas têm a expectativa que esse conteúdo chegue até o usuário, e igual que você falou, tipo, a busca refinada que o Google tem no YouTube, né? Você busca um vídeo hoje em dia e aí já entende aquele termo que você vai consumir e ele te traga mais vídeo para você consumir e entender aquele conceito, certo? Certo. O meu tá uma bagunça que meu filho usa. Exatamente. Então... Tem esse ponto, né? Vamos dizer. Então, voltando assim um pouco, então você vai trabalhar na parte de prototipação, e a jornada ela é muito importante, porque ela vai de fato você olhar a jornada em cada etapa que o usuário usa, né? Desde o momento que ele está pesquisando sobre um podcast ou buscando uma dúvida sobre um tema, como eu disse, ele pode buscar lá, estou com dúvida sobre agora que a gente está conversando, design ou UX, aí ele vai entender o que é aquele termo, ele vai consumir determinado conteúdo que ele gosta e vai falar. De repente ele nem gosta de ouvir podcast, mas ele gosta de vídeo, então ele vai buscar vídeos, né? Então o próprio Google já traz isso para ele. Aí se ele gosta de podcast, ele pode chegar no nosso podcast, certo? Exatamente, às vezes, como o Daniel bem colocou,
ele não tá procurando podcast, ele quer saber sobre o UX. Aí ele acaba chegando no podcast, que vai ser uma porta de entrada que tem que ser pensada ali nessa jornada, né? Como é que ele vai chegar no podcast? Tá procurando podcast? Ou quer saber sobre um assunto específico? Né? Ele pode querer saber sobre a área de tecnologia como um todo, né? Então ele pode chegar em outros determinados pontos. Então tem a questão até que a gente fala do microcopy, que é o texto, né? Vamos dizer que vocês vão colocar no título do podcast, os termos que vocês vão usar para descrever, porque isso é de fato outro fator de experiência, porque o buscador ele vai se basear com base nisso para entregar para os usuários o conteúdo que vocês querem e se é mais relevante para aquele usuário, né? Então ele vai entregar esse conteúdo de acordo com o que o usuário está buscando. Aí os termos vão chegar até ele e ele vai consumir o nosso conteúdo. Se ele olhar o retorno de valor para ele for muito importante, ele vai mandar para outras pessoas, porque teoricamente dentro do círculo dele também ele pode ter pessoas interessadas em consumir esse conteúdo. E aí se ele tiver essas pessoas interessadas, ele vai chegar e compartilhar. Olha, agora ouve. Aí você vai ter uma outra parte da jornada, que é quando ele compartilha esse conteúdo. Entendeu? Ou seja, ele está fazendo teoricamente um marketing, que é o boca a boca, né, para outros usuários e espalhando ainda mais para que as pessoas possam ouvir e consumir o produto em si, né? O podcast em si. Isso foi algo até que a gente vivenciou agora na postagem do primeiro episódio, não foi, Taylor? Que a gente... Bom, qual título a gente vai colocar, né? Mulheres na computação, Meninas de Sistemas, que é o nome do grupo. Aí o Taylor estava vendo, olha, o pessoal geralmente coloca o nome dos convidados. Pegou várias referências assim, para se basear e construir o nosso. Isso, aí eu falei, Taylor, mas a gente não é famoso, entendeu? É porque geralmente a pessoa, vou entrevistar aqui, não sei, alguém famoso aí na área, não sei. Famoso na área de design, você diz? Não, da computação, não sei, o The Champions lá que tem o canal no YouTube. Vou entrevistar alguém que já é conhecido da comunidade e você, gostei desse cara, vou pesquisar aqui mais sobre mais podcast que ele pode ter participado, né? No nosso caso, né, como a gente não é famoso, a pessoa geralmente vai pela temática. É a maneira que ela vai chegar no podcast, entendeu? Então, todo esse processo de qual vai ser o título, né, envolve essa discussão, né, essa pesquisa. Aí isso é legal, por exemplo, tem algumas coisas, por exemplo, agora, porque o UX ele pega muitas áreas, que ele pega algumas áreas até da psicologia. Aí isso que você falou é, por exemplo, um viés de autoridade, né, que é quando você leva para um podcast pessoas que já têm um certo nome na área, então você vai trazer o público daquela pessoa com o público do podcast. Então, ali você vai ter um número de ouvintes, claro, que é alto, né? Então, você vai meio que fazer uma interseção. As pessoas que já ouvem o podcast vão continuar ouvindo e as pessoas que são daquela pessoa que tem uma autoridade, um domínio sobre já construiu, vamos dizer, uma história dentro da área, vão vir também para consumir e ouvir o que ela tem mais a falar sobre o tema, né? Sobre o tema e até mesmo as perguntas que vão surgir ali no podcast, dúvidas que as pessoas têm que de repente ela não teve, né? Então, aí você acaba durante o título, claro, colocando o nome da pessoa que o algoritmo já vai entender que ela tem um histórico dentro da internet e aí vai entregar para os usuários o conteúdo deles, no caso. Legal. Então, a gente volta lá para... Ainda está na jornada das tarefas, né? A gente fez a ideação, a gente fez A gente fez a ideação, ali dentro da ideação a gente pode construir o processo de jornada que a gente quer. Sim. Aí tem 2 tipos de jornadas que a gente pode fazer, que é a jornada real, tipo assim, a jornada que os usuários costumam consumir um podcast no dia a dia. Ali nas entrevistas você pode também colocar perguntas para esse, como é que quando você ouve um podcast, se a pessoa ouve, porque pode ser que a pessoa não ouça, ou você costuma ouvir rádio, você costuma ouvir música, como você ouve, quando você ouve, como você constrói a sua playlist. Certo? Aí você vai entendendo a jornada dela. Você chega a compartilhar isso, como você compartilha? Em que momento você costuma compartilhar? Você compartilha só com amigos ou família? Você vai entendendo esse processo. Você precisa pagar por esse conteúdo ou não? Você só consome produto gratuito? Aí você vai entendendo todos esses momentos, né? E depois, quando você para de ouvir, você continua seguindo o canal, você continua acompanhando se vai sair conteúdos novos, você segue nas redes sociais, vamos dizer assim. Você vai entendendo todos esses momentos e aí você pode construir uma jornada real. E depois você pode ir para uma jornada ideal. Olha, eu gostaria que o usuário tivesse essa jornada. Eu vou incluir mais aqui uma jornada download do podcast. Ele pode baixar free, editar e publicar em um site como o nome dele. Ou ele pode transcrever o áudio para um site, para algo do tipo, entendeu? Se não tiver transcrição dentro de uma plataforma. Então você está dando novas etapas dentro dessa jornada.
entendeu? E aí você vai partir para a fase que de fato é a prototipação, né? Então, tipo, você vai prototipar, fazer um projeto piloto do podcast, ó, vamos gravar o primeiro episódio de só 15 minutos, certo? E vão ser só 2 pessoas, a gente só vai trabalhar com 2 convidados. Porque a gente viu quando tem 4, 5, muito, fica muito difícil, porque tem muita voz, tem muita interseção ou algo do tipo, entendeu? E aí você vai construir o primeiro projeto piloto, aí você vai com as pessoas, já vai fazer o teste, olha, vou colocar 5 pessoas aqui, ouve o podcast, você conseguiu entender sobre o tema? Aí você vai criar, de fato, relatórios de análise, né? Então, tipo assim, você vai criar o seu relatório de teste, que o tempo tá de acordo, a pessoa conseguiu entender sobre o tema, a pessoa teve dificuldade, quais são os termos que ela conseguiu, o que foi que ela conseguiu de fato gravar sobre o tema, respondeu dúvidas dela, entendeu? Tipo assim, ela compartilharia esse podcast, tipo, fazendo essas validações, entendeu? Mas sem tentar enviesar também, por exemplo, ela compartilha, não. Você não vai chegar e perguntar para ela, você gostou? Então, tipo, quais são as suas intenções após ouvir o podcast? Aí ela vai dizer, eu gostaria de compartilhar. Eu enviei para um amigo, tipo, o que você fez depois que você ouviu o nosso episódio piloto, quando a gente mandou para você? Eu compartilhei com um amigo. Alguém pode dizer, não compartilhei, só ouvi, entendeu? Não, me atendeu, entendeu? Tipo, então você já vai pegando essas coisas e depois vai, se não foi de acordo com o tempo, então a gente gravar um novo projeto piloto de 25 minutos. Aí regrava e testa com uma nova base. Porque, igual que eu falei, tipo, o UX ele não vai ser só para um aplicativo. Ele pode ser, por exemplo, para esses microtestes que você vai fazendo, entendeu? 25 minutos é o tempo ideal. De fato, foi o tempo que a gente chegou e a gente consegue gravar e consolidar. Então, aí você vai pensar em outras tarefas para fazer isso. Por exemplo, então eu tenho que escrever um roteiro onde eu tenho as perguntas e eu vou dar esse tempo para a pessoa explicando e dando contexto sobre ela. Quando vai chegar nesse tempo, aí eu posso dar uma esticadinha reduzida do tempo, entendeu? A gente fez isso de maneira meio que empírica, não foi, Taylor? A gente tinha essa ideia, vamos gravar um episódio piloto só para a gente assistir e a gente validar o formato, né? A gente quer encontrar o nosso formato, entendeu? É claro que a gente não aplicou a UX de fato, mas vagamente assim, vai ter a mesa, vai ter o monitor, o horário para gravar, para ver se tem menos barulho, né? Aí tem coisa fora de controle, assim, mas a gente já pegou o aprendizado do que deu certo, que deu errado, para os próximos episódios, né? De como gravar, vamos tentar 2 ângulos de câmera, como é que a gente captura o áudio, né? Tudo isso prototipando esse formato do podcast. Sobre essa pesquisa, assim, a gente tem um público no Instagram agora, né? Que seja o nosso público. Dá para fazer as enquetes no Instagram. Por exemplo, perguntando assim, os minutos que as pessoas preferem. Assim. Exatamente, isso também é um modelo de pesquisa, porque hoje é difícil, às vezes, você sentar e entrevistar alguém. Aí pode ter a questão de, às vezes, a pessoa não querer ter disponibilidade, ou ela esperar ter um brinde, algo em troca, né? Para poder ficar com vergonha de falar, entendeu? Então, você também já pode, dentro do público de vocês, fazendo esse feedback. O Nubank é um banco que faz muito isso. Às vezes você olha lá uma pergunta, às vezes está vindo do time de design, entendeu? Tipo assim, está vindo do time de design uma pergunta lá, gente, olha, tal coisa, entendeu? Vocês já tiveram um problema com isso? Então, é um time de design que muitas vezes não consegue, como eu falei, tipo, às vezes não está com tempo para parar e fazer uma pesquisa, ou não tem um orçamento ou o tempo necessário da área, e aí ele coloca uma pergunta na base de usuário deles lá que ele tem, e vai ter um retorno muito alto. E aí eles vão filtrar ali o que eles querem de resposta e já serve como um número para eles para respaldar algumas decisões que eles podem ter internamente, entendeu? Então, muita empresa... Eu também já usei isso, eu acho, mas só que a gente acabou usando num projeto que era até na minha especialização, que era uma colega minha que ela tinha muitos seguidores, tipo, ela tinha 50 mil seguidores. A gente estava tentando construir um produto e a gente falou para ela, a gente não vai conseguir entrevistar essas pessoas. Se tu colocar no teu Instagram as perguntas e as pessoas foram respondendo. Aí as pessoas foram respondendo, a gente conseguiu, sei lá, para algumas perguntas 50 respostas, 100 respostas. São dados que já vão sendo validados. Então você vai olhando e falando, de fato, e como ela tinha seguidores do Brasil inteiro, então você já olha uma forma mais macro, né? Então, tipo, da onde você é, de qual estado, responda, você pode responder pra gente? Então, tipo, você já tem dados para tomada de decisão. Já não fica naquele modelo mental seu, entendeu? No Instagram tem também a ferramenta lá para ver de onde as pessoas são, né? Sim. Local, idade, público. Né? Isso. Aí depois que você foi para essa fase de prototipação, assim, aí você testou. Aí vira muito mais uma questão de decisão, né? De negócio. De tipo, a gente chegou dentro
de um limite aceitável do que a gente já quer construir. A gente já tem um mínimo, vamos dizer, aí você define ali, que muita gente fala que é o MVP, né? Tipo, a gente define um mínimo ali produto viável que a gente quer construir. Aí você vai, com base nesse mínimo produto viável, listar o que é as funcionalidades que aquele produto vai ter, que são mais importantes para o usuário no dia a dia dele, que ele vai usar, que de fato atende a solução, né? E aí, claro, igual que eu falei, você vai olhar também para o seu escopo de desenvolvimento que você tem. Então, você vai olhar ali, construir um MVP que você quer desenvolver, agrupar essas funcionalidades, e aí você vai passando... E aí entra um pouco do alinhamento com o design, né? O que você vai entregando primeiro, geralmente, pelo menos com o que eu trabalhei, você vai, vamos dizer, desenhar as primeiras funcionalidades macro. A partir dali você vai ter as macros e depois você vai passando para o time de desenvolvimento. Aí vai entrar muito... Você vai trabalhar muito com agilista, muito com Scrum Master, a gente fala de analista de negócios também, né? Se sair um pouco muito, que a gente estuda muito na área a parte de requisitos, né? Análise de requisitos, então saiu muito o peso da documentação em si e entrou muito mais a questão de software. Então, por exemplo, geralmente você usa o Trello ou o Gira, né? Tem o Asana também, que algumas empresas usam. Então, tipo, você vai usando eles. Até mesmo o GitHub tem uma plataformazinha agora que dá para usar, que é a questão das tarefas, das histórias de usuário que você vai construindo. Aí o UX, de novo, ajuda isso muito com o time, né? Tipo, ajudar a escrever as histórias de usuário, validar a história de usuário junto com o time. Aí você vai entrando já num processo mais de agilidade, que entra a parte de tecnologia, né? Que é os profissionais que até mesmo são de TI, que podem se formar e trabalhar com agilistas, né? Tipo, já entra mais para a parte de gestão do que desenvolvimento de novo, né? Que a gente tem essa noção, né? Tipo, um agilista só vai ser bom se ele tiver o domínio técnico. Não, o agilista ele vai ser bom se ele entender de negócio e entender um pouco sobre o processo de desenvolvimento, porque são coisas um pouco distintas fazer gestão de pessoas e time de desenvolvimento técnico, né? E aí o seu agilista ele vai ter que ser uma pessoa ali, vamos dizer, eficiente na parte do processo de agilidade para incluir o design e trazendo o design junto nos processos. E aí você vai passando o processo de refinamento, o processo de planning que tem do projeto. Então, tipo, geralmente você faz uma reunião macro, né? Para todo mundo ver o que gerou de resultado do processo de design, da parte de ideação. E essa parte de ideação ela vai acontecendo, às vezes, em paralelo com outros pro próprio desenvolvimento do produto. A gente decidiu que a gente vai mudar esse escopo aqui e aí vocês vão ter que fazer uma nova pesquisa para entender isso. Então, você vai entrar ali numa segunda fase do projeto e vai fazer uma nova pesquisa e mudar, às vezes, algo que você já tinha pensado que estava pronto, entendeu? Aí você vai no dia a dia ali, aí no dia a dia passa a ser mesmo o processo de agilidade em si, né, vamos dizer. Até mesmo quando você está pensando em pesquisa, você está no processo de agilidade, porque geralmente quando você recebe a tarefa de pesquisa, você vai conversar com o Scrum Master, a gente precisa fazer pesquisa. Aí ele vai falar, tá, mas quanto tempo você precisa de pesquisa? É 1 hora, é 2 horas, ou 2 dias, ou 2 semanas? Geralmente ele nunca vai te dar muito tempo, né? Vai falar, eu quero 2 dias, então tá, nessa sprint específica, o Daniel vai parar a tarefa dele de prototipação de UI, ou ele vai sair de outra equipe e vai vir para mim fazer pesquisa, porque eu preciso dessa informação. Eu não tenho profissional, não tenho tempo para fazer isso. Aí você vai fazer a sua pesquisa, estudar um pouco, e às vezes tipo, às vezes você vai ter a chance de conversar com o usuário, às vezes você vai conversar com usuários e for um usuário que tem um superior, muitas vezes você vai ter que acabar conversando com a pessoa com o superior ali, não é o ideal, vamos dizer assim, você vai ter que ir tentando estudar o problema que a empresa está tentando resolver ali, né? E depois que você vai para isso, geralmente aí você vai ter as ferramentas de prototipação, né? Tinha o XD e o Figma, que é o mais utilizado atualmente. Como você vai entregar de fato o software para quem atua com tecnologia, acaba sendo que a solução é muito voltada para software ou produto, então você vai ali, se você especificamente atua para essa área de desenvolvimento, porque pode ter design ajudando o time de marketing, por exemplo, em campanhas, porque eu já trabalhei um pouco com isso no passado, ou tu pode ter times simplesmente ajudando na parte de processo, né? Então, tipo, quem trabalhou com logística sabe que quando você é UX, você trabalha mais com a parte de logística, desenhando o processo de logística, né? Para aquelas ferramentas de automação de processo que você tem. Quando o pedido cai, tem que ser assim um processo. Quando o pedido dá baixa, você constrói essas automações, basicamente, olhando para esse cenário. E aí você vai prototipando e vai entregando para o time dentro disso. Aí, claro, você vai discutir com o time qual é a melhor forma. Por exemplo, agora, foi até acho essa semana, um time pediu para mim se não dava para mim quebrar, geralmente no Figma você constrói, ou qualquer ferramenta de prototipagem, você deixa um macro lá, né, vamos dizer, geral. Aí eles falam, não, Daniel, a gente quer fazer por cenário. Então, cada cenário tu vai criar uma página pra gente, porque é melhor pra gente.
Porque, tipo, às vezes eu tô navegando lá e eu vejo muito protótipo, ou às vezes eu dou play no protótipo e como tem muita coisa para fazer, para mim ficar ruim. E não é legal, tipo, a gente só pegar tudo, as telas, ou pegar todo o protótipo e colocar no Gira. Tipo, lá, porque vai ficar difícil para mim. Então, se tu puder quebrar por cenários pra gente, caso de uso, vai ficar muito melhor, que fica igual como é no Gira, né? Tipo, tem os casos de uso, então eu coloco lá no Gira como os casos de uso, e o time tá andando bem melhor do que anteriormente. Mas, de novo, foi alinhando com o time, tipo, entendendo o que fazia mais sentido para ele. Enquanto tem time que ele prefere que deixa tudo só no arcabouço, entendeu? Deixa tudo só nesse escopo, que para mim é melhor, entendeu? E aí, tá, se para você é melhor, então eu vou manter assim. É bem legal, assim, né? Aí, novamente, né? Antes de chegar no requisito, o tanto de tarefas, o tanto de técnicas que foram aplicadas aqui da parte de UX, né? Até como entrar no fluxo da sprint e rodar, né? Como o Daniel colocou. E dentro de tudo isso, a gente tem o projeto em si, com seus prazos, com as suas prioridades, com demandas. Então, muitas vezes não dá para fazer tudo isso, né? A gente pula algumas etapas e como o Daniel bem colocou agora no final, tem que ser aquilo que vai funcionar para a equipe, né? A gente trabalha muito isso no nosso projeto, né? Às vezes a gente não faz o ideal, a gente faz o ágil, né? Aquilo que está dentro do nosso prazo e aquilo que a gente tem a convicção de que vai ser útil para a equipe também, que vai receber aqueles protótipos, aquelas telas, trabalhar naquele prazo mínimo, né? Então a gente trabalha muito com essa cultura ágil de considerar, claro, né, tem que considerar o tempo que a gente está de um projeto específico. Aí entra muitos profissionais, que eu falei, tipo, aí entra a parte de gestão, né, que isso é um pouco de outra área, que é a pessoa saber controlar esses prazos, ter o escopo de desenvolvimento do time, a capacidade do time de desenvolvimento, né, para ir colocando essas funcionalidades para o time de acordo com o que tem na sprint, né. Aí o design vai mais acompanhar já nesse momento, assim, se o design não tiver tanta tarefa ou tiver construído a maioria do protótipo, ele vai mais fazer um processo de acompanhamento e validação da solução, né? Então, eu acompanho, vejo se os usuários estão usando para me coletar informações deles, né? Vamos dizer assim, se eles não estão usando, por que eles não estão usando? Então, vamos refazer aqui, aqui tem um problema, porque se a gente lançou algo e não está sendo consumido, não tem, então a gente não está resolvendo um problema, talvez o que a gente fez não é uma dor para o usuário. Então, a gente errou em algum momento do processo, entendeu? Sim. E aí, de novo, o design vai estar mais como um processo de acompanhar junto com o time, os analistas de negócio, tendo esses feedbacks dos usuários, né? Ou, tipo, se eles estão usando e estão tendo problema, estão tendo muito impacto, dando muito erro. Então, beleza, como é que a gente trabalha essa questão do erro? Aí você volta e você já não faz todo um processo grande. Já é um processo bem pequeno, de você olhar, analisar a usabilidade daquilo, né? Usar um pouco da experiência que você estudou já de usabilidade, que você consumiu de material, porque já tem muito conteúdo produzido, né? Tipo, por outros cientistas, por outros pesquisadores também. E aí você pode se vamos dizer, tomar posse para si também um pouco dessa informação de análise e estudo, né? Como conteúdo, para ajudar você a respaldar você numa tomada de decisão. Porque aí passa a ser muito de você, que a gente fala que coloca na rua, né? Coloca na rua, testa, se deu certo, ok, continua, faz o teste AB, se deu errado, você volta e analisa de novo, entendeu? Uma última dúvida, Daniel. Tá. Agradecem a equipe de UX no final do projeto? Sempre. Eu acho que as pessoas entenderam um pouco mais. Legal. E cada vez mais o time de desenvolvimento tem mais interesse, né? Porque você é um usuário na sua vida, entendeu? Você usa outros produtos, não os mesmos que o eu. Sim. Então, tipo, você tem um background. E geralmente eles tendem a contribuir mais, porque eles começam a olhar para isso e falar, cara, por isso que... Sabe que eu uso esse produto por causa disso? Por causa da experiência? Eu nunca me toquei nesse tema, entendeu? Aí eles começam a ter a atenção deles para isso. E aí fala, não, de fato faz total sentido. Cara, eu quero participar mais, me chama, entendeu? Eu acho que até por esse caráter que vocês não se agarram na tecnologia. Né? Não, a gente não está falando de código, não está falando de linguagem, está falando da experiência como um todo, e todos nós somos usuários. Né? Aí eu acho que as pessoas se identificam, né? e conseguem ter essa percepção dos benefícios. Né? Eu queria aproveitar, né, que a Gleiciane e o Taylor já deixaram bem claro, né, que querem atuar na área, né, estão se inserindo aí na área de UX, para eles tirarem dúvida contigo, Daniel, sobre justamente esse início na carreira, vamos colocar assim, de UX, e também um pouquinho, acredito eu, sobre o portfólio, né? Como construir um portfólio que vai dar visibilidade aí para que eles consigam vagas no mercado de fato, dentro de qualquer outra curiosidade que vocês tenham vontade de perguntar. Né? Leciane. Posso perguntar? Taylor? Vai lá, Taylor. Posso perguntar sobre
tá entrando no mercado como júnior, né? Sim. O que tem de ter no meu portfólio, assim, e qual plataforma tu recomenda para eu colocar os meus projetos de UI, né, tipo meus protótipos, criar um site só próprio ou procurar algum tipo da Adobe? Sim. É importante isso. É muito boa a pergunta, inclusive. Por exemplo, até mesmo dentro de UX você tem diferentes áreas, né? Então, se você vai ser um profissional mais de macro, de UX, é uma pessoa que vai trabalhar desde o processo de pesquisa, prototipação, então o seu portfólio, teoricamente, ele vai ser mais macro e menos, vamos dizer, específico, né? Vamos dizer, se eu vou trabalhar com UX Research, eu vou montar um portfólio voltado para a pesquisa. Então, eu tenho que entender sobre metodologia de pesquisa, sobre a definição do grupo de pesquisa que eu vou apresentar, até mesmo da divulgação desse resultado, como eu costumo apresentar esse resultado, né? Então, os processos e as técnicas de pesquisa que eu estou usando no dia a dia, se eu vou ser já um profissional mais macro, então, teoricamente, vamos dizer, o meu portfólio ele vai ser mais macro. Não precisa ser 3 projetos, 5 projetos. Se for 1 ou 2 projetos, eles só querem entender, mais para quem é júnior, se você tem um entendimento do processo de design em si, né? Tipo, você tem esse entendimento do processo que a gente fala, geralmente, para quem estuda design, que é o processo ali de empatia, né? Vamos dizer assim, que aí você tem aquele processo onde que é convergente e divergente, né? Então, você vai ter o processo ali que você está entendendo o usuário e você vai chegar na divergência, na convergência, que é uma tomada de decisão. Então, vamos seguir por esse caminho. Ali vai entendendo mais ou menos o teu raciocínio, entendeu? Então, a lógica que tu seguiu ali no projeto. Se você vai focado em UI, então você vai trabalhar mais com a parte visual. Então, de novo, ali você vai ter o processo de pesquisa, então eu vou entender um pouco como é o seu processo de pesquisa enquanto UI, onde você busca geralmente ter um conhecimento, mas seria necessário você ter vamos dizer, um conhecimento básico de UX. Mas lembrando, a análise do teu portfólio vai estar sobre UI. Então, tipo, o teu foco tem que ser, eu sei trabalhar com design system, eu sei, tipo, construir uma biblioteca de UI, um UI kit, algo do tipo. Eu sei trabalhar, fazer handoff para o time que a gente fala que é a entrega, né? Então, tipo assim, eu consigo entregar para o time dentro de uma plataforma, gerar o protótipo navegável com as interações que são necessárias. Eu entendo um pouco sobre animação, entendeu? Então, interação, eles vão olhar mais para isso. E acaba que quem é UI acaba trabalhando muito com interação, né? Com interações que a gente fala. Então, eles vão olhar um pouco para isso. Não vai ser o cara especialista, dependendo da empresa também, não vai ser o cara especialista, porque às vezes tu tem gente responsável por trabalhar só com animação. Se você for UX, voltando lá, que é o parte, então você vai construir ali, desde o processo que eu expliquei, né? Parte de pesquisa, a parte ali de onde você fez um mapeamento, né? A parte de definição do que é o problema que você quer resolver, ali das personas. Você vai ter a etapa ali de ideação, você vai ter uma etapa de prototipação, uma parte de teste com o usuário, né? E aí você vai mostrando essas etapas que você fez um teste. Foi um teste com wireframe bem de baixa, foi um teste com um wireframe já um pouco de média, entendeu? E aí depois a versão final, que é a versão de alta, né? Então, você ter esse processo ali delineado, principalmente expor onde você teve dificuldade, sabe? Porque muita gente faz um portfólio, às vezes a gente já teve um processo numa empresa que eu participei do processo seletivo junto com outro colega para selecionar design júnior, e muitas vezes a pessoa, ela fazia um mundo perfeito. Então, tipo assim, ela era o profissional perfeito. Por que eu não contratei ela? Entendeu? Porque muitas vezes ela não colocou... Cara, eu tenho dificuldade com pesquisa, por exemplo. Pronto, você tem dificuldade com pesquisa? Beleza. Já que a gente está contratando júnior, a gente vai ter que colocar ela com um profissional para ela aprender a fazer pesquisa. Entendeu? Olha, tipo, essa pessoa é muito boa em pesquisa e às vezes a dificuldade que ela sentiu, sabe? Tipo, pode ser uma observação de 2 linhas apenas, às vezes, assim, embaixo. Observação. Tive dificuldades em recrutar pessoas a partir dessa idade e realizei o recrutamento via WhatsApp. Ou fiz a entrevista via... fui até uma escola, algumas observações de, tipo, uma linha, 2 linhas, assim, tipo, que aí você vai pegando como a pessoa se vira no dia a dia, sabe? Tipo, que basicamente vai ser isso no dia a dia. Você não vai ter o tempo, você vai precisar se virar para conseguir uma pessoa para entrevistar, para testar, ou então até mesmo para participar da dinâmica. Tipo, como eu recrutei pessoas para participar de uma dinâmica de facilitação, entendeu? Eu fui numa escola, eu fui num centro porque tinha pessoas lá que estavam dispostas a me ajudar. Conheci uma pessoa assim e consegui fazer a dinâmica com eles. É uma observação do projeto. E você vai pegando esses, vamos dizer, esses momentos que a gente fala que são muito mais do que as habilidades técnicas, né? Soft skills da pessoa, como ela lida com a comunicação no dia a dia e resolve esses problemas.
Por isso que eu fiz a pergunta, se te agradecem, assim, porque tu falou lá do currículo do mundo perfeito. Se você faz tudo certinho, é um fluxo normal. Geralmente a empresa, ela reconhece muito quando você resolve pepinos, resolve as broncas, entendeu? Porque o dia a dia da empresa é esse, como o Daniel falou, é resolver bronca, né? Então, o profissional vai se destacar, vai agregar para a empresa a partir do momento que ele consegue resolver a empresa, ajudar a empresa a resolver esses problemas do dia a dia de um projeto. Sim. Aí acontece muito isso. Então, tipo, o portfólio que você vai construir, aí é independente da plataforma. Tipo, por exemplo, teve gente que a gente mandou um PDF pra gente, entendeu? Tipo, tu vai olhar no PDF. Tem gente que manda um link, tem gente que constrói um site, tu vai olhar no site da pessoa, entendeu? Tem gente que tem o tempo. Eu devo construir? Não necessariamente, porque a gente não vai olhar muito para a ferramenta que você está usando. A gente vai olhar para o conteúdo que tem, né? Então, teoricamente, as pessoas que vão estar recrutando, principalmente se você é recrutado por um time de design em específico, ele vai olhar para isso. Eu acho que o maior desafio do júnior é quando ele entra sozinho dentro de uma empresa. Quando ele entra sozinho, é muito mais difícil você progredir, você tem mais tempo, e aí você tem que ter muita resiliência também, porque você tem que entender qual é o seu momento da carreira, né? Porque você é o júnior, você não vai ter o domínio de muita técnica, você não vai ter um domínio de todo o processo de design, e aí vai ser muito mais difícil a sua palavra contra pessoas que já têm uma experiência de mercado muito maior, né? Então você vai ter que sempre estar respaldado sobre os seus estudos, sobre o que você tem para responder, né? Vamos dizer, o time e ajudar o time a construir isso. E também é muito mais difícil para você aprender e encontrar os caminhos, né? Então eu sempre recomendo, quando você é júnior, você sempre ou buscar uma mentoria, né, de alguém que já tenha fora do mercado para os seus projetos. Tem muita gente que é disponível no mercado e consegue ajudar. Às vezes eu ajudo alguém que me pergunta ou me procura sobre algo. Tipo, estou num projeto assim, você já passou por algo similar, como eu posso resolver? Então, para ele conseguir progredir, porque como ele não vai ter alguém orientando ele, ele mesmo vai ser, vamos dizer, o propulsor da carreira dele ali dentro. Ele vai construir, vamos dizer, o plano dele de desenvolvimento do que ele quer aprender, do que ele quer se especializar. Porque ele pode ir mais para a área de usabilidade, ele pode ir para a área de design de interação, que é um pouco próximo, ele pode ir para pesquisa, se ele quiser, ele pode se tornar mais um cara voltado para o macro, como analista de negócio e UX, entendeu? Trabalhando ali mais com estratégia, do que o cara que vai prototipar em si. Ou ele pode ser um cara que vai trabalhar mais com a parte até de UI, entendeu? Mais próximo a UI. Eu trabalho numa empresa que é mais próxima ao UI. Por exemplo, agora eu estou numa empresa que eu tenho momentos onde eu trabalho mais com a parte de estratégia e de algum produto e momentos onde eu sou mais a parte de UI, entendeu? E vai ser esses momentos. Eu tenho que entender que vou chegar a projetos, por exemplo, início do ano agora. Chegou muito projeto que eu tinha que fazer um pouco de pesquisa, mas eu sei que agora vai diminuir um pouco, porque os projetos vão entrar em ciclo de desenvolvimento, né? Então eles entram nesse ciclo de desenvolvimento, aí vai mais lá, quando pro meio do ano vai vir de novo um pouco mais de projetos, e depois, no final do ano, dá uma acalmada, porque todo mundo está fechando, todas as empresas vão fechar no contábil, né? Então, tipo, meio que o investimento é um pouco, você tem que entender um pouco mais. E quando você já tem maturidade de mercado, você começa a olhar para isso, entendeu? Entender essas percepções que você vai, não, agora eu sei que vou diminuir as tarefas, e aí eu vou trabalhar outras coisas. Vou trabalhar, tipo, a educação do time sobre o que é design, entendeu? Fazer as pessoas terem um entendimento maior, ou solicitar para a empresa porque eu faço um treinamento ou um curso, algo do tipo, para que eu possa me especializar, a gente precisa usar essa ferramenta, então precisa aprender sobre isso, então, e construindo, vamos dizer, o seu plano de desenvolvimento. Porque o UFOC está precisando disso, para a galera saber mais sobre design. Então, mais alto para a galera do FIMA também, time de desenvolvimento. É muito bom, porque quando você ensina, a melhor forma, a gente fala, a melhor forma de você aprender é ensinando, né? Sim, sim. Você prepara o material e você vai ensinar as pessoas e você amadurece ainda mais o seu conhecimento. Em relação, né, tu falou quando a pessoa entra sozinho, né, para se desenvolver, eu acho que eu senti um pouco dessa dificuldade de chegar lá, porque era só eu, né, professor, nessa parte. Aí eu tive que, e assim, até agora eu tenho um pouco assim, né, dessa questão de eu ter estudado, o que tu falou aqui eu achei muito importante, porque eu já fui vendo antes, né, só que de tu querer, por exemplo, a questão de pesquisas, né? Sim. Eu ficava com dúvida em questão de implementar essas pesquisas, porque eu não tinha tanta experiência, aí eu ficava pensando, que forma eu posso chegar, né, no usuário lá, para mim saber por que isso está acontecendo, por que tal funcionalidade não está funcionando, né? Fica essa dúvida, né, se eu posso mesmo fazer isso ou se não.
E eu sei que isso é importante para a solução, né? A gente vê o problema lá e ir na raiz, né? Que é o usuário, fazer pesquisas, para poder pegar isso aí, que é uma das etapas, né? Para poder ter uma solução mais adequada. Eu gosto bastante dessa parte, só que da questão de pesquisa também, né? Eu gosto de chegar lá, querer entender qual é o problema. Tanto que o César, quando ele tinha alguma funcionalidade nova para ser feita, falava: César, qual é o problema, né? O que é que a gente tem que resolver? Eu sempre falava isso para ele. Então, essa questão de pesquisa, né? Eu tenho sempre dúvida. E assim, eu queria que tu me falasse qual é o melhor caminho, assim, né? Para que está iniciando nessa parte para pesquisa. Quando você geralmente está com pesquisa, aí você tem que, de fato, igual como você falou, tá, qual é o problema? O que a gente quer entender aqui? Você tem que ter isso em mente, né? O que eu quero entender aqui? Eu quero entender, vou dar um exemplo, por exemplo, o sistema desses de controle de caixa, né? Que geralmente costuma, PDV, eles falam. Você quer entender como a pessoa abre um pedido no dia. Então, você vai lá, você pode ser no dia a dia ou um bate-papo, né? E aí, geralmente, você vai encontrando esses caminhos dentro do seu trabalho no dia a dia, né? Tá, quem é a pessoa que geralmente é aquela pessoa mais desenvolta, né? Desenvoltada, lá mais solta, vamos dizer assim, que costuma ser muito comunicativa, que tem contato com os clientes, né? Que tem contato das empresas que usam o nosso software e tudo mais. Tá, vou me aproximar dessa pessoa, claro, tipo, pra gente construir uma relação, porque a gente tá no dia a dia. Por exemplo, já teve projeto que a pessoa que me ajudava a conseguir pessoas para recrutar não era nem o meu gerente do projeto, era outra pessoa de outro projeto que eu sabia, que ela tinha contato de vários clientes nossos, e eu falava: cara, eu preciso conversar com 5 pessoas assim, tu consegue para mim? Não, vou te mandar o contato. Aí daqui a pouco a pessoa pingava lá: contato de 5 pessoas aqui para te conversar. Já mandei mensagem para eles. Aí já sabia que, tipo, era uma pessoa que eu podia fazer uma troca. Então era meio que quando ele precisava de ajuda minha no projeto, eu ajudava ele. Porque a pessoa que fazia gestão comigo, ela não era tão próxima a isso na relação. Então eu tinha que construir com ela. Aí eu já meio que, não que eu pulava o processo com ela, mas eu procurava uma pessoa que facilitasse o meu processo. Depois eu incluía ela, porque ela já ia ter contato com essas pessoas, entendeu? Então essas 5 pessoas que eu ia conversar já estavam próximas já iam ficar próximas ao meu gerente, que quando fosse no futuro que a gente precisasse fazer novas entrevistas, já iam estar próximas. Então, tipo, eu ia entender: olha, tá, as pessoas fazem pedido assim. Elas costumam abrir o pedido, aí elas esperam a pessoa responder. A partir desse momento que a pessoa já passou o endereço, ela já fecha o pedido aqui. Aí de lá já fica só esperando para gerar link de pagamento ou algo do tipo. Então, eu já estava tá, dentro desse processo, eles estão errando. Quando eles erram o pedido, eles não podem editar ou não podem abrir. Ou quando ele é cancelado, aí vai para uma outra área e tem que solicitar para essa área reabrir o pedido, entendeu? Então, tipo, eu fui entendendo esses problemas dentro. Então, tipo, e acaba igual que eu te falei, não vai ter um número mágico ali, vai ser o tempo que você tem para fazer a pesquisa. Se eu tiver tempo e só conseguir conversar com 2, ótimo. Eu tenho pelo menos uma base de dados, não vai partir do meu modelo mental, eu tenho ali olha, eu conversei com 2 pessoas e elas me apresentaram esse problema. É o que você tem no momento. Foi o que a empresa conseguiu disponibilizar de tempo para você, com base em cima daquilo que você vai propor uma solução. Porque se você tiver tempo para conversar com 10, você vai ter uma base de dados bem maior para uma tomada de decisão. Agora, se você conseguiu conversar com 2 pessoas, você tem que deixar ciente o seu gestor que a gente está tomando uma decisão com base no número de pessoas que a gente conseguiu conversar, né? Então, é um número bem melhor, vai dar uma confiabilidade bem menor para tomada de decisão, mas, querendo ou não, já é algo, entendeu, de valor. Eu acho que é isso, tipo, você procurar essas pessoas que conseguem te conectar às pessoas, aos usuários que você quer. Que você ter noção do que você quer entender, que é o principal, né? O que eu quero entender. Então, eu tenho que procurar as pessoas que trabalham com isso. Se eu quero entender a parte de contabilidade, quem fecha a parte de contabilidade da minha empresa e quem tem o contato das pessoas que vão me conectar com essas pessoas. Que eu posso... E aí, depois, gente, as pessoas, elas sempre gostam de conversar. Elas adoram conversar. Se for para falar porque o sistema não presta, melhor ainda. Porque ela vai te falar: eu tô aqui desde 99 e esse sistema não funciona do jeito que eu quero, entendeu? Tipo, a pessoa vai falar para te contar todo o histórico do que ela já enfrentou no produto. Às vezes tu quer só entender uma parte, aí tu tem que, claro, usar ali, conversar com a pessoa para criar e construir essa relação, porque, querendo ou não, é uma vez de mão dupla. Você cria valor para ela e ela retorna para você também na relação, consumindo o seu produto, né, e utilizando ele no dia a dia. Quem me falava isso é o professor Sandro, né? Você conhece o professor Sandro lá no FPA, né? As pessoas adoram, né, contar seus problemas, né? Que ele falando da área de requisitos, mas se enquadra aqui, né? Você chega lá com um caderninho, pode a pessoa dizer: me conte seus problemas. Aí a pessoa passa lá horas e horas chorando, né? Sim. E para entender essa problemática é muito bom esse contexto, né?
E adorei assim a dica, né? Às vezes você vai contactar alguém que até é seu sistema. Bora trabalhar aqui no aplicativo de delivery, né? Quem é que come pizza toda semana, né? Vou falar com meu tio. Aí meu tio vai falar, olha, eu conheço o dono dessa pizzaria. Peraí. Pronto, ele já sabe que tu vai lá conversar com ele. Já é diferente de você, que é uma profissional de UX, que às vezes não consome lá o produto, né? De bater na porta e falar, eu gostaria de fazer uma entrevista, né? Já ter esse acesso intermediado para outra pessoa, né? Já vai para aquele caminho da soft skill que o Daniel também bem ressaltou. Né? E tem um livro bem interessante para quem não sabe fazer pesquisa ou tá no começo, que é O Teste da Mamãe. Eu acho que é Robert Fritz, é o nome do autor, se eu não me engano. Que ele ensina bem exatamente sobre isso, sabe? Porque ele era uma pessoa de TI que queria construir um produto, mas ele não sabia como entrevistar. E aí ele meio que conta um pouco sobre como você faz pesquisa no dia a dia, né? Porque, querendo ou não, você não vai ter todas as vezes um tempo ou toda uma equipe, um time de pesquisa para fazer. Entendeu? Se você não tem um time dentro da sua empresa, você vai ser o pesquisador. Então, ele fala exatamente sobre isso. E é bem legal, assim, o que ele traz de dicas e experiência que ele já teve, porque ele construiu vários produtos. A partir disso, aí ele decidiu escrever esse livro para ajudar as pessoas a entenderem como fazer pesquisa no dia a dia e não enviesar a pesquisa, que é o principal. Não trazer um modelo mental para, tipo, você gosta disso? Não é se eu gosto disso, entendeu? Tipo, aí é até legal isso do gosto, porque muitas vezes, quando você é designer, alguém vai te apresentar algo, tu gostou disso ou disso? Não gostei de nada disso. Tipo, leva para o usuário e a gente vai testar e ver o que ele gostou. Tipo, se eu gostar, eu vou fazer aqui vou fazer um protótipo que nem o Simpsons, porque eu gosto do Simpsons, eu falei, tipo, não é o que eu gosto, tipo, o que o usuário vai trazer pra gente de feedback e de informação. Beleza. Daniel, um recado final aí para os alunos que estão assistindo, né? Ou mesmo que estejam interessados na área, mas vamos ficar nos alunos, né? Que não tem, falando aqui do sistema de informação, uma disciplina que vai focar muito em UX, tem IHCL que pincela. Então, uma dica para quem ouviu o podcast e gostou da área, que não sabe nada, é um aluno de graduação. E também, vamos supor, a principal dica para quem quer começar na área, você já deu dicas específicas aqui para eles, então seria mais uma conclusão, assim. Assim, eu acho que quem vai entrar para o curso de tecnologia, sim, você pode, eu acho que o principal, se você pode atuar com UX, assim, eu posso atuar com UX, né? Você se formando. Eu acho que se você forma em time de tecnologia e for trabalhar, porque é uma tendência do mundo seguir a área de tecnologia, né? O mundo ele vai ser tecnológico, isso é fato, entendeu? Então, você vai, de fato, ter uma facilidade em trabalhar em time de tecnologia ou empresa e ter um conhecimento maior, porque você vai estudar teorias e as bases fundamentais da tecnologia. Então, você vai estar mais próximo nos termos, nas discussões que vão ocorrer no dia a dia. Isso facilita bastante. Eu acho que isso foi um propulsor para a minha carreira, né? E depois você pode até mesmo buscar cursos e formações de design. Sim. Então, outras escolas, a própria Alura, a Mergo, a Terra, que são escolas que oferecem cursos, e fazer uma formação que vai te dar já uma base de design com que você possa atuar. E depois é dia a dia, mão na massa, né? Então, até mesmo como vocês já fazem hoje aqui dentro da faculdade, você pode, dentro dos projetos do curso, o Taylor fez isso, né? De desenvolver um projeto já voltado para UX, já trabalhar isso dentro da própria faculdade. Quando você já sai um profissional muito mais capacitado do que anos atrás, porque você vai começar a olhar e agora você já tem muito conteúdo no YouTube e em canais, né? Tem o Design Team no YouTube que você tem várias palestras de vários especialistas lá, de áreas até específicas que você pode no futuro entender que você quer seguir, né? Para trabalhar, e você vai construir as ferramentas que você quer desenvolver. É isso. Obrigado, Daniel, aí pelo Obrigado. workshop prático aí, foi bem legal, assim, tirei muita dúvida, assim, acho que deu pra gente discutir bem, assim, sobre a área, né? Aí já deriva qual vai ser o título do podcast. A última coisa, vai. Lição pra vocês dois, vai. Um título pro podcast, um título pro podcast. Agora... Esse episódio. Sim. UX na prática. A atuação de um profissional da área de UX. Iniciando em UX, vai UX. Eu falo sobre o UX, minha paixão. Ele já tá delimitando pra UI. É isso, galera. Obrigado. Até o próximo episódio. Estamos aqui.